João capítulo 15, verso 16. João 15, 16, apenas o versículo 16. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Essa semana tem sido uma semana, não essa semana apenas, desde o início desse ano eu tenho refletido em algumas coisas, particularmente importantes para mim. Dia 15 desse mês, eu fiz 20 anos de matrimônio. Dia 21 desse mês, portanto, na terça-feira dessa semana, eu fiz 20 anos de ordenação pastoral. Dia 22 deste mês, como ela me autorizou, a Sônia fez 40 anos. Então, é tudo assim para nós um momento muito especial, né? Nessas 2 semanas, muitas coisas importantes para nós acontecendo. E eu tenho me recordado de algumas coisas e refletido nelas. Não sei se os irmãos perceberam, mas as últimas pregações foram em 1 e 2 Timóteo. Porque 1 e 2 Timóteo foram textos devocionais para a minha vida, para reflexão nesse início de ano. Pensando aí nas orientações que Paulo traz a Timóteo. Essas orientações precisam estar no meu coração, eu entendo. De fato, não estou aqui jogando conversa fora, falando para impressionar. Estou aqui só compartilhando mesmo aquilo que Deus sabe que está no meu coração. Essa necessidade de fazer reflexões eventualmente. Eu acho que a Bíblia nos ensina a erguer memoriais. Existem momentos em que a gente precisa resgatar a memória, resgatar aquilo que ficou lá atrás, né? E essa é a bênção de você ir envelhecendo. Eu não me sinto velho, mas eu já não sou o menino de 21 anos que assumiu o pastorado lá em Goiânia há 20 anos atrás. Então, aquele momento foi um momento de muitas reflexões. Aliás, foram momentos de muitas experiências. E hoje são momentos em que eu preciso fazer reflexões a respeito de tudo aquilo que aconteceu. Desses 20 anos de caminhada matrimonial, 20 anos de caminhada ministerial, tudo isso para mim é muito importante. Esse texto aqui tem algo a ver com isso. Tem algo que fala muito ao meu coração sobre isso. E por incrível que pareça, ontem eu estava conversando com alguns irmãos, numa reflexão bíblica, ontem à noite, e aí me veio à mente essas experiências, algumas dessas experiências, né, que eu tive, e até compartilhei um pouco isso com esses irmãos. E eu não sei se por causa disso eu tive um sonho essa noite. Cada sonho, né, que você precisa de um psicanalista para te ajudar a interpretar. Mas nesse sonho, assim, até no sonho a Sônia fica me dando susto, porque no sonho eu pergunto para ela assim: isso é verdade ou é um sonho? No sonho. Aí ela diz assim: não, é verdade. No sonho. Aí eu acordo e era um sonho. Mas o sonho tinha tudo a ver com todos esses momentos. Então, os sonhos nem sempre são proféticos. Na maioria das vezes são resultado dos nossos muitos afazeres, das nossas reflexões. Então tinha tudo a ver com isso aqui. Por que eu estou falando tudo isso? Nem planejei, não estava nada planejado. Só estou falando porque está no meu coração. Aliás, essa mensagem é algo que eu queria trazer como uma reflexão do coração para os irmãos. Vamos ler o texto? Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Vamos ler? Você tem uma tradução, uma versão talvez diferente da minha, não tem problema. O
queria que você lesse em voz alta, em voz audível. Vamos ler juntos. Não fostes vós que me escolhestes a mim, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Amém. Amém. Uma das coisas bonitas da vida cristã é que nós vamos, com o tempo, entendendo mais sobre a graça de Deus. De que a graça de Deus é verdadeiramente aquilo que nos sustenta. Então, uma coisa básica que enche meu coração nessa manhã é a certeza de que a única coisa que nos traz até esse momento aqui, a mim e a você, é a graça de Deus. Não tem méritos envolvidos nisso, a não ser os méritos da cruz, os méritos da graça de Deus. E é sobre isso que Jesus fala inicialmente, quando Ele nos fala de que não fomos nós que o escolhemos, mas Ele nos escolheu. Ele está falando aos discípulos aqui. Havia na cultura judaica a ideia de que era o discípulo que escolhia seguir um mestre, seguir um rabino. E Jesus diz, olha, a nossa relação não foi uma relação como a relação dos rabinos e discípulos, rabinos e aprendizes. A nossa relação foi uma relação diferente dessa. Não foram vocês que me escolheram, não foram vocês que decidiram me seguir. Na verdade, fui eu quem escolhi vocês para que me seguissem. A escolha de Deus é algo absolutamente pautado na plataforma da sua graça. Nós só somos escolhidos pela graça de Deus. Aliás, Deus não nos escolhe porque vê em nós méritos. Deus nos escolhe a despeito dos deméritos. Graça é isso. Deus não vê em nós nada que lhe atraia, mas não obstante isso, Ele nos escolhe, nos chama, nos convida, faz apelos irresistíveis ao nosso coração, que nós nos tornamos como Jeremias: seduziste-me, Senhor, e seduzido fiquei, mais forte foste do que eu pelo que prevaleceste. Somos seduzidos pela graça de Deus, irresistivelmente atraídos para a presença dEle, a ponto de nós passarmos então a experimentarmos uma relação tal, que nós temos absoluta convicção que se nós quiséssemos deixar Jesus, nós não poderíamos, e mesmo se nós pudéssemos, nós não quereríamos deixá-lo. Porque o nosso coração está completamente atraído a Ele e guardado nos laços do seu amor. Então tenha certeza de uma coisa: a relação que nós mantemos com Jesus não é de escolha que fazemos dele, mas é uma escolha que Ele faz de nós. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. Eu vos escolhi. A palavra de Deus nos diz que nós somos raça eleita, nação santa. Nós somos sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ou seja, Deus é um Deus que nos seleciona e com ciúme nos cuida, guarda nós, protege-nos, cerca-nos de todos os lados. Porque Ele diz assim: é a menina dos meus olhos, é povo de propriedade exclusiva minha. Isso é maravilhoso. Mas isso, não obstante o fato de que Ele nos escolhe pela sua graça, isso nos diz que tudo tem um propósito. Mesmo o texto de 1 Pedro 2,9 diz: para que proclamemos as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não somos uma nação santa, não somos uma raça eleita, não somos um sacerdócio real, nem um povo de propriedade exclusiva de Deus, para simplesmente nos sentarmos no sofá do comodismo e ficarmos contemplando as belezas da graça de Deus. Não, Ele nos chama, e mais do que ser privilégio, isso é uma grande responsabilidade. É uma grande responsabilidade. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. Com uma finalidade. Para quê? Para quê? Vocês são raça eleita.
nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamarem as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sempre uma razão, um propósito. E talvez tenha sido esse o erro do povo de Israel, se é que houve algum erro, talvez tenha sido esse o erro de entender que a sua eleição era uma eleição que lhe simplesmente conferia privilégios, porque mais do que os privilégios, aquela eleição os chamava a uma responsabilidade, a um dever, a um propósito. Deus tinha um propósito com aquilo. A graça dele havia alcançado aquele povo com um propósito. Por isso esse texto nos fala sobre o propósito da escolha de Deus. Quais são os propósitos quando Deus nos chama, nos elege, nos tira de determinadas situações para Ele, nos tira do mundo para vivermos para Ele? Qual a razão disso? Simplesmente porque Ele olha para nós e enxerga alguma beleza em nós, diz, nossa, que rapaz bonito, se fosse isso eu estava perdido, no inferno já. Mas Deus nos chama porque Ele é gracioso, não vê as nossas feiuras. E nos agracia com a sua beleza. E nos chama a servi-lo. Tem duas razões aqui, nesse texto, que cumprem o propósito da escolha graciosa de Deus em relação a nós. Duas razões. A primeira dessas razões, eu vou seguir o texto só. Poderia até inverter isso, mas eu vou seguir o texto. A primeira razão pela qual Deus nos escolhe, o propósito da sua escolha, é para que nós experimentemos uma ação. Deus nos chama à ação. Diga ação. Ação. Ele nos chama a uma ação. Somos chamados para um serviço. O propósito da escolha que Deus faz de nós tem no seu fim último um serviço, uma ação. O texto diz assim: para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Ele nos chama a uma ação. Essa ação que Deus nos chama a realizar em seu nome, essa escolha não é para nós nos sentarmos confortavelmente e ficarmos a vida inteira contemplando as maravilhas de Deus, mas nos chama exatamente para nos tirar da nossa comodidade, do nosso conforto, para que nós nos tornemos executores de uma obra, para que nós nos tornemos cooperadores com Ele, para que nós nos tornemos pessoas que estão engajadas num projeto maior do que o projeto mísero que muitas vezes nós projetamos para a nossa vida, planejamos para a nossa vida, porque muitos de nós às vezes olhamos para a nossa vida e planejamos tão miseravelmente a vida, queridos, enquanto Deus tem planos tão mais elevados a nosso respeito. Eu é que tenho pensamentos a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O fim que desejais. O fim que desejais. Deus tem pensamentos tão elevados a teu respeito, e às vezes você vive uma vida tão baixa, tão mísera, tão medíocre, enquanto Deus queria te elevar a lugares mais altos, a pensamentos mais altos, a experiências mais altas, a resultados mais prodigiosos, mais altos. Porque o plano de Deus para a sua vida é mais elevado do que simplesmente acordar segunda-feira e sair para a realização de todos os teus afazeres profissionais da semana. E depois, quem sabe no final da semana você se lembrar que amanhã tem um culto na igreja e eu vou para lá porque faz parte da minha agenda religiosa cumprir isso. Não, Deus tem algo muito mais elevado para você. E eu nem estou dizendo que você deveria abandonar toda a sua rotina de vida para se dedicar a isso. O que eu estou dizendo é que Deus vai fazer com que essas ações sobrenaturais da graça dele invadam a sua agenda, invadam a tua rotina, e você as veja acontecendo no seu dia a dia, sem que você abdique de nada. Quando você simplesmente coloca a sua vida no altar e diga: Senhor, faz com que dentro da minha agenda o Senhor tenha preferência, o Senhor tenha
prioridade, o Senhor tenha autonomia e faça da minha agenda a tua vontade para que eu glorifique o teu nome diariamente. Aí, queridos, esse texto diz que a vontade de Deus, ao te escolher, o propósito dele ao te escolher, é para que você cumpra alguma coisa, uma ação. Primeiro, Deus quer que você seja um instrumento eficiente. O texto diz para que vades. O texto está falando sobre sair, cumprir uma tarefa. Porque qual é a nossa tarefa? Qual é a minha e a sua tarefa? Como igreja de Jesus Cristo. Mateus capítulo 28, o texto da palavra de Deus diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo o que lhes tenho ordenado. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Qual é a tarefa? Qual é o ato que Deus tem para cumprir em nós? Deus está nos chamando a sermos eficientes, e eficiência fala de cumprir uma tarefa. E qual é essa tarefa? Simplesmente sair. O que é isso? É se movimentar. É colocar-se nas mãos de Deus e dizer: Senhor, eu não sei exatamente o que o Senhor quer de mim, mas eu estou disposto a cumprir o que o Senhor quer. Sabe o que é sair? É entender o que aconteceu com Abraão. Deus simplesmente aparece para Abraão um dia, Gênesis capítulo 12, conquista o coração de Abraão, porque o resultado das ações de Abraão são, primeiramente, em razão da conquista de Deus ao coração, porque um coração conquistado é capaz de obedecer. A Bíblia diz que Deus aparece a Abraão e diz para ele o seguinte, Gênesis capítulo 12, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrar. Deus ainda não havia mostrado, ele mostraria a terra, mas Abraão precisava sair. E o texto da palavra de Deus diz assim: para que vades? Para que você cumpra a sua tarefa, para que você entenda que você é chamado a cumprir uma tarefa. Irmãos, eu não sou chamado, nem você é chamado a levar pessoas, a converter pessoas. Eu não sou chamado a converter ninguém, porque essa não é uma tarefa minha. A Bíblia diz que quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo de Deus, não sou eu. Eu não tenho essa competência, você não tem essa competência, essa habilidade. Às vezes nós nos angustiamos tanto em relação a isso e pensamos assim, mas ninguém se converte com a minha pregação, mas a sua pregação não tem poder de converter ninguém. O poder de conversão está no evangelho proferido. O poder da conversão não está na pregação que você faz. O poder da conversão está na ação do Espírito Santo, aplicando a palavra ao coração das pessoas. A minha tarefa não é converter ninguém. A minha tarefa é simplesmente anunciar o evangelho de Jesus Cristo. A minha tarefa é fazer conhecido o evangelho de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que muitos são, lembram-se desse texto? São palavras de Jesus. Muitos são e poucos. Meu irmão, a tarefa que eu tenho, que recai sobre mim, é a tarefa de chamar. Agora, a tarefa da escolha não é minha. A tarefa da escolha é de Jesus. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. A minha tarefa é chamar. Eu chamo. Eu não faço seleção do solo. Não é minha tarefa também selecionar o solo para saber se ele é frutífero ou não, se ele é fértil ou não. A minha tarefa é simplesmente sair para semear. Sair o semeador a semear, a cumprir a sua tarefa, a fazer aquilo que lhe era responsabilidade, a cumprir aquilo que lhe era de sua incumbência. Sair o semeador a semear. Ele chega perto de um solo e não fica selecionando, fazendo análise do solo. Simplesmente ele lança a semente.
há sementes que caem em solo pedregoso, há sementes que caem em solo arenoso, há sementes que caem em solo rochoso, em solo cheio de espinheiros, e há sementes que caem em solo fértil. Da totalidade das sementes semeadas, apenas 1/4 delas caem em bom solo fértil. A minha tarefa não é ficar selecionando o solo, a minha tarefa é simplesmente sair e semear, lançar a semente, quase que indiscriminadamente. Aliás, indiscriminadamente, sem ficar fazendo seleção do solo. E deixar os resultados a quem compete os resultados. Não fostes vós que me escolheste, eu vos escolhi. Eu vos escolhi. A minha tarefa é plantar, é lançar semente, é plantar. A tarefa de outro pode ser regar, a tarefa de outro pode ser cuidar daquela planta que está nascendo. Agora, o crescimento só provém de Deus, não é tarefa nossa, é tarefa de Deus. É Deus quem dá o crescimento, é dele. Primeiro chamado de Deus é para que nós saiamos, para que vades. E o texto diz: e deis fruto. Ele nos chama a sermos eficientes, porque eficiência é cumprir a tarefa que lhe é de responsabilidade. Já está bom, se você fizer isso já está bom. Só que Jesus espera mais do que isso. Ele quer te elevar a um lugar mais alto. De modo que o texto diz assim: para que vocês vão e deem fruto. Isso fala de eficácia. Eficiência é cumprir a tarefa. Eficácia é dar bons resultados. Eficácia me parece falar de pessoas que não apenas cumprem o que lhes é de responsabilidade, mas perseveram nesse trabalho. Já pensou se o semeador desiste na sua caminhada? A Bíblia diz que ele semeia, cai à beira do caminho. Ele semeia, cai em solo rochoso. Ele semeia, cai entre os espinhos. Aí ele levanta as mãos, pega o bornalzinho dele e diz assim: eu vou para casa porque não adianta ficar semeando aqui. Mas o texto diz que então ele semeia e cai em solo fértil. Eu não sei se essa história é verdadeira, mas enquanto ilustração serve bem. Diz que a conversão de Billy Graham se dá através de uma professora, da sua professora. E essa professora tinha uma grande indagação no seu coração, que ao longo de toda a sua vida, ela nunca tinha levado ninguém a Jesus Cristo, no sentido de que essa pessoa se convertesse a Jesus. E um dia, um dos seus alunos está lá meio confuso, e ela traz uma palavra, convida essa criança a se entregar a Jesus Cristo, e ela se entrega a Jesus Cristo, e essa pessoa é Billy Graham. Essa professora ganhou uma pessoa para Jesus, e essa pessoa ganhou o mundo para Cristo. Sabe, queridos, não é nossa tarefa ficar selecionando o solo, a nossa tarefa é simplesmente levar a palavra. E com certeza Deus nos levará de eficientes para eficazes no que façamos. Por quê? Porque Deus nos dará bons resultados nisso, ainda que esse resultado seja apenas uma coisa acontecendo. Uma mudança de vida. Sabe por quê, meus irmãos? O fruto aqui é mais do que simplesmente levar pessoas a Jesus. Aliás, é muito mais. O fruto aqui tem a ver com a natureza de Cristo em nós. Uma vara da videira dá o quê? O que a vara da videira dá como fruto? Uva. Jesus Cristo diz, nesse texto aqui que estamos lendo: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Se Jesus é a videira verdadeira, você é uma vara, um ramo dessa videira. Que fruto que você tem que dar? Então não é vidas convertidas. O fruto que você tem que dar é a natureza de Jesus, uva. É o caráter de Jesus em você. Então, meu irmão, eu não estou aqui dizendo que você não precisa trabalhar, tá bom? Para Cristo e evangelizar. Mas eu estou dizendo o seguinte: se no final da sua vida, o teu coração foi transformado, valeu a pena. Sabe por quê? Porque esse
é o maior trabalho de Deus, não através de nós, mas em nós. Eficácia aqui tem a ver com bons resultados, e bons resultados é mais do que ganhar uma multidão para Jesus. Bons resultados é que o caráter de Jesus esteja sendo formado em você e em mim. Eu estou mais parecido com Jesus? Essa é a pergunta a ser respondida. A eficácia do Evangelho é nos fazer mais parecidos com Jesus. E aí o texto diz assim: para que vades, eficiência. Deis fruto, eficácia. E o vosso fruto, amadureça, permaneça. Efetividade. Eficiência é cumprir a tarefa. Eficácia é cumprir a tarefa e dar bons resultados. Efetividade é cumprir a tarefa com bons resultados que permaneçam. Porque se parar em mim, gente, não teve efetividade. Efetividade está falando de legado. Efetividade está falando de algo que nós deixamos para outros que vêm depois de nós. Efetividade está falando de alguma coisa que não para em mim. A fé deveria ser algo assim. A fé nunca deveria parar em nós. A fé é algo que deveria passar de geração em geração. Infelizmente, em algumas famílias, a fé ela é represada em alguém. Por quê? Porque não se preocupou em passar adiante essa fé. Simplesmente assim. Efetividade está falando de algo que permanece, de legado. Segundo lugar, se a primeira razão pela qual Jesus nos escolhe, se o propósito da escolha em primeiro lugar é uma ação, é que você e eu nos tornemos ativos no reino, de modo que sejamos eficientes, eficazes e efetivos no que fazemos. A segunda razão que esse texto nos diz é o seguinte: a fim de que tudo quanto pedirdes em meu nome, Ele vô-lo conceda. Segunda razão pela qual Jesus te escolheu é para que você tenha uma relação com Ele. Relacionamento, comunhão. Diga ação, relação. Ação fala de serviço, relação fala de comunhão, de relacionamento. O chamado de Deus para mim e para você é termos um relacionamento com Ele. E o relacionamento que nós podemos ter com Ele é através da oração. Por isso Jesus diz assim: a fim de que tudo quanto pedirdes em meu nome, Ele vô-lo conceda. Só que esse versículo, ou esse trecho das Escrituras e outros trechos que estão no Evangelho de João, capítulo 14 especialmente, que nos fala isso, às vezes é mal compreendido. O relacionamento com Deus precisa ser bem compreendido, senão ele vai produzir pessoas frustradas e que vão culpabilizar Deus pelos seus fracassos. Bem isso. O verdadeiro relacionamento com Deus é um relacionamento que primeiro passou, sobretudo, pela consciência de um Deus que quer trabalhar dentro de nós para que nós entendamos qual é o relacionamento que nós devemos ter com Ele. Porque eu vejo as pessoas tomando essa partezinha do versículo e aplicando esse versículo em determinados contextos que não tem razão de ser. Outro dia eu eu li uma reportagem nesses sites de fuxico gospel, falando do pastor que caminhou sobre as águas, morreu afogado. E ele disse: eu vou caminhar sobre as águas em nome de Jesus. E morreu afogado, lá na África. Irmãos, o nome de Jesus não é um amuleto. Mas é assim que nós temos tratado o nome de Jesus, como um amuleto. Nós não entendemos o nome de Jesus como algo que nos habilita num relacionamento profundo com Deus, mas entendemos o nome de Jesus como um amuleto, como alguma coisa que a gente usa
nos momentos em que a gente está em dificuldade, não é? Em nome de Jesus você vai passar nesse vestibular. Até pode ser. Depois eu quero rapidamente aplicar isso aqui, mas até pode ser. Mas não necessariamente. Guarde isso para você entender. Em nome de Jesus você vai fazer isso e vai fazer aquilo. Como se o nome de Jesus fosse um amuleto, fosse um objeto da sorte que nós usamos, e todas as vezes que lançamos mão dele, nós temos a garantia de que aquele pé de coelho vai nos salvar. É pé de coelho mesmo que é? Aquela raminho de arruda vai nos ajudar. Não, meu irmão, está errado. Relacionamento com Deus precisa ser bem compreendido. Jesus está falando nesse texto sobre a relação de senhor-servo, sobre a relação de mestre-discípulo, sobre a relação de amigo que nós temos com Ele. Quanto mais amigos de Jesus nós nos tornamos, mais nós entendemos que essa relação que mantemos com Ele não é uma relação de balcão comercial, onde a gente coloca a listinha em cima do balcão e Deus vem, lê a nossa lista, vai lá na prateleira, pega tudo que nós queremos, dá para nós pagamos, eventualmente pensamos que esse pagamento é o dízimo e vamos para casa felizes e contentes. Não, esse relacionamento com Jesus é um relacionamento familiar. Pedi, pedi, dar-se-vos-á. Buscai, buscai e achareis. Batei, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. Todo o que busca, encontra. Todo aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Pois qual é o pai que o filho, ao lhe pedir pão, lhe dará pedra? Lhe pedir peixe, lhe dará um escorpião? Espera lá, presta atenção. Todo relacionamento com Deus passa pela consciência de que nós nos relacionamos com Ele como um pai. Tem gente se relacionando com Deus como se Ele fosse um comerciante. Se eu cumprir as minhas obrigações de consumidor, Ele é obrigado a cumprir as suas obrigações de comerciante. Irmãos, esquece essa relação. A relação com Deus é uma relação de paternidade, de filiação. Eu lhe sou filho e Ele me é pai. Tem coisas que Ele não vai me dar, porque Ele sabe que estas coisas não me fazem bem. Tem coisas que Ele me dará, mesmo que eu não peça. Não devia falar isso, mas já falei. Porque Ele é meu pai e Ele sabe do que eu preciso. Mas, pastor, o texto está dizendo: e tudo o que pedirdes em meu nome. Você já parou para pensar o que significa o nome de Jesus? Nome significa identidade. Nome na Bíblia significa caráter. Nome na Bíblia significa autoridade. Vá ler as Escrituras e você perceberá que todas as vezes que o nome aparece, fala a respeito do evento do nascimento daquela pessoa, ou dos anseios daquele que lhe deu aquele nome, o que ele espera daquela pessoa. Moisés, tirado das águas. Por que tirado das águas? Conhece a história de Moisés? Quando nasce o último filho de Jacó, Raquel lhe dá o nome de Benoni, porque ela morre. Que significa Benoni? Filho das dores. Ela pariu aquele menino com muita dor. Aí ela dá um nome àquele menino, filho das dores. Só que quando Jacó toma o menino nas mãos e recebe essa notícia, olha, a mãe dele, antes de morrer, diz que ele chamaria Benoni, filho das dores. Ele toma nos braços e diz: não vai ser esse o nome dele será Benjamim, filho do meu braço direito, filho da minha destra, filho da minha força. Tudo ligado ao evento do nascimento. O filho que vos nascerá será chamado Jesus. Que significa Jesus? Salvação. Mais do que anseio, profecia a respeito do que aquele menino seria. O nome fala do caráter. Então, quando a Bíblia diz assim: tudo que pedirdes em meu nome, Jesus está dizendo assim: tudo que você pedir de acordo com o meu caráter.
Por isso tem tanta gente frustrada nessa relação com Deus, porque nunca entendeu que aquilo que se pede em nome de Jesus não é simplesmente um tudo sem restrições, é um tudo que se pede de acordo com o caráter. Jesus, eu odeio essa mulher, mata ela em teu nome. Fica tranquilo, nada vai acontecer. Não tem a ver com o caráter dele. Não tem a ver com o caráter dele. Jesus, me dá uma Ferrari. Você acha que combina uma Ferrari comigo? Diz amém. Agora pensa um pastor ficar andando de Ferrari aqui nas ruas de Maria. O que não vão falar? Meu irmão, não combina. Tem pastor que acha que combina, mas eles dão um mau testemunho para o evangelho. Não combina. Essa é a verdade, não combina. Tem coisa que não combina com o caráter de Cristo e nós queremos que isso aconteça. E ainda usamos o amuleto do nome dele, em nome de Jesus. Vai acontecer sim. Eu ouço isso todos os dias. Não vai acontecer se não estiver de acordo com o caráter dele. Senhor, me dá um coração perdoador, porque essa mulher, ela instiga em mim os sentimentos mais ruins, de maneira que eu confesso diante do Senhor que a odeio, mas por favor, derrama sobre mim a sua graça, o seu amor e muda o meu coração em nome de Jesus. Você acha que Jesus vai responder essa oração? Tem a ver com o caráter dele. Tem a ver com o caráter dele. Senhor, me ajuda. O Senhor sabe o quanto eu quero. Não, esse eu vou guardar para daqui a pouco. É um exemplo que tem que vir daqui a pouco, não agora. Mas, gente, combina com Jesus o que você está pedindo ou não? Se não combina, você não entendeu o propósito da sua escolha. Você é alguém escolhido para se relacionar com Ele, entendendo como funciona essa relação. O que Jesus quer, mais do que te dar tudo aquilo que você apresenta enquanto lista, é fazer com que teu coração tenha mais dele, do caráter dele em você. Do caráter dele em você. Só que pedir em nome de Jesus, o tudo aqui, é tudo que esteja de acordo com o caráter, porque é tudo que nós pedirmos no nome dele. O tudo aqui tem a ver com tudo que estiver de acordo com a vontade dele. Diga vontade. Vontade dele. 1 João capítulo 5, verso 13. Tudo aquilo que nós pedimos de acordo com a vontade dele, ele fará. Senhor, eu quero passar no vestibular. E em nome de Jesus eu vou passar. Espera, você identificou a vontade de Deus ou não nisso? Porque se você não identificou a vontade boa, agradável e perfeita dele, não adianta usar o nome dele. E depois ficar frustrado dizendo, eu usei o nome de Jesus e nada aconteceu. E a Bíblia diz que tudo que eu pedi no nome dele vai me acontecer. Você entendeu errado, porque não entendeu esse relacionamento com Deus. Que não tem a ver, queridos, com essa relação comercial que a gente entende. Tem a ver com a relação filial. E quem é filho começa a entender, bom, meu pai sabe o que é melhor para mim. Ele sabe essa não seria o melhor curso, que essa não seria a melhor profissão, que essa não seria a melhor saída, que essa não seria a melhor cidade para mudar, que essa não seria... Não, ele sabe disso. Então, se ele não me deu, é porque ele está com propósitos maiores a meu respeito, porque ele é meu pai e ele cuida de mim. Agora tem um monte de gente na igreja evangélica, frustrada, culpando Deus, porque não foi discipulado, não foi ensinado nas Escrituras, não ouve a palavra, é ensinado erroneamente. Por que Jesus nos escolhe então? Ele nos escolhe, queridos, para que nós possamos cumprir o propósito dele. E o propósito dele é te engajar num serviço e num relacionamento. Ele quer fazer de você muito mais do que você já fez e é. Ele quer fazer de você alguém eficiente, eficaz e efetivo em tudo que você fizer, para que o fruto que você está produzindo permaneça. Ele quer se relacionar com você como um pai. Ele te escolheu porque Ele quer um relacionamento com você. Um relacionamento vivo, verdadeiro, de filiação, de pai e filho, de amigo. Ele quer esse relacionamento verdadeiro com você.
a fim de que tudo quanto você pedir em nome dele, que esteja de acordo com o caráter e com a vontade dele, se cumpra na sua vida em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Eu estou pensando, queridos, como esse pequeno versículo trabalha o meu coração. O meu coração, não estou falando do seu coração, estou falando do meu coração. Quanta coisa eu já pedi para Deus. E não adiantou, sabe, esse negócio, eu determinei em nome de Jesus. A partir do momento que eu entendo a minha relação com Ele, tudo isso muda, eu não preciso ficar determinando nada no nome dEle. Eu simplesmente me relaciono com Ele. Tem coisas que Ele vai cumprir na minha vida para transformar o meu coração. Eu era seminarista ainda. Tinha um homem lá na congregação, não era nem da congregação, a mulher dele era da congregação que eu trabalhava. E aquele homem impedia aquela mulher de servir, de fluir, de avançar, de romper, de crescer. Ele era um entrave na vida dela. Aí ela um dia conversou, falou tanta coisa. E eu fiquei pensando assim, eu vou orar para esse homem morrer. Você acredita que o homem morreu só ano passado? Depois dessa oração passou uns 20 e tantos anos, ele não morreu. Verdade. Só que daí, o tempo vai passando e a gente começa a entender mais da relação que Deus mantém conosco. Sabe, esse homem era um instrumento para transformar o coração daquela mulher. Podia até impedir que ela se envolvesse com as coisas da igreja, mas trabalhava coisas no coração dela que eu não conseguia ver, só Deus conseguia ver. A gente é raso demais, a gente é baixo demais nas nossas compreensões. Que Deus nos ajude, que Deus nos ajude. Feche os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor nos leve, ao sairmos daqui nessa manhã, Deus, inspirados, não por uma palavra humana, mas por uma palavra que sai da Tua boca, que é alimento, que é pão para nós. Inspirados, ó Deus, a nos engajarmos no reino de Deus. Senhor, eu oro para que a Tua bênção estejam sobre as células da nossa igreja. Eu oro para que o Senhor abençoe os líderes de células da nossa igreja, para que eles sejam pessoas que cumpram, ó Deus, o chamado, para que eles vão e deem fruto e o fruto permaneça. Eu oro pelas pessoas que estão frequentando essas células, para que elas sejam, ó Deus, eficientes, eficazes e efetivas, e o Senhor faça com que elas fluam no poder do Teu Santo Espírito. Eu oro, ó Deus, pelos nossos presbíteros, para que a escolha que o Senhor fez deles, leve-os, ó Deus, a se tornarem pessoas cada vez mais frutíferas no reino de Deus. Eu oro pelos nossos diáconos, para que a escolha que o Senhor fez deles, faça com que eles, ó Deus, se tornem pessoas cada vez mais frutíferas no projeto do Teu reino. Eu oro, Senhor, por cada um que aqui está, família, casais, crianças, jovens, adolescentes. Eu oro, Senhor, para que Tu os leve a um nível, ó Deus, mais alto, a águas mais profundas, de modo, ó Deus, que eles vejam que o Senhor tem para eles um projeto que é muito mais elevado do que um projeto rasteiro de vida. Eleva, Senhor, eleva, Deus, o nosso nível, eleva-nos.
Ó Deus, faz com que essa plataforma que hoje nós pisamos seja na verdade uma mola propulsora que nos faça ir mais alto, Senhor. Eleva-nos, eu te peço em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor, ó Deus, nos leve a um relacionamento mais vivo, mais verdadeiro, mais íntimo, que haja mais oração nessa igreja, que haja mais leitura da Tua palavra, que haja mais devoção, que, ó Deus, a devoção não seja tratada, Senhor, como algo piegas, como alguma coisa que não seja de suma importância. Não, Deus, que a oração, que a vida com o Senhor, que a leitura da Tua palavra, que amar a Tua palavra, que lê-la devocionalmente, que orar, que jejuar, seja na verdade, Senhor, uma declaração de amor. Não seja apenas um exercício, mas uma declaração de amor, de um relacionamento que nós mantemos com o nosso amigo Jesus, de um relacionamento que nós mantemos com o nosso Pai, aquele que nos ama, que cuida de nós, que nos protege, que sabe o que é melhor para nós, que nos dá coisas que nós não pedimos, e que não nos dá a coisa que pedimos, porque Ele nos ama, nos protege e nos guarda, Ele nos cerca, Ele tem ciúmes de nós. Senhor, eu peço a Ti isso no nome de Jesus, que esta bênção esteja sobre este povo, que é propriedade exclusiva do Senhor. Nós oramos assim no Teu nome, e para a glória do Senhor, agora e para sempre. Amém e amém. Eu não queria que você saísse não. Vamos adorar o Senhor com essa canção. Pastor Juba vai encerrar abençoando. Você receba a bênção antes de sair. Nós vamos começar o nosso CTC, dia 9 de fevereiro. A gente vai explicar isso semana que vem com mais calma, mas dentro do CTC haverá uma classe para novos membros.
Então, se você tem frequentado a nossa igreja, se você quer se tornar um membro da nossa igreja, ou por batismo, ou por transferência, você precisa fazer essa classe, que estará dentro do CTC de novos membros. Mas essa classe, como depois, ao final dela, a gente tem o culto de recepção e tudo mais, você precisa preencher, é uma ficha maior. O CTC, você vai vir para o CTC normal e você vai escolher a sua sala. A gente vai apresentar isso semana que vem, quais serão as salas, os temas. Mas essa classe em especial tem esse cadastro, que é um pouco maior por causa de ser cadastro de novos membros. Então, se você quer se tornar membro da nossa comunidade, se você quer fazer parte dessa comunidade, dessa família da fé, se você ainda não é membro da nossa igreja, você precisa fazer a classe do CTC de novos membros. E aí então você precisa preencher essa ficha, está lá atrás com a diaconia, tem papel, caneta, você pode depois, e aí essa matrícula da classe, depois então tem o culto de recepção. Feche os teus olhos, receba a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão, o consolo e o fruto do Espírito Santo, que nós não escolhemos, mas o Senhor nos escolheu, que esse fruto, que esse caráter que atua vida em nossa vida, esteja não só hoje, mas permaneça em nós e através de nós, não só agora, mas até a volta do Senhor Jesus, agora e para sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.